E aí, pessoal, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos novamente aqui no canal Teologia Aprenda Mais, estamos nesse momento que é BD, mais saber, mais viver, né? Trabalhando uma lição, um eixo temático estupendo, né? Realmente é fantástico. Essa temática dessa lição e a própria lição da Escola Bíblica Dominical, com o pastor Ezequiel Soares, veio no momento certo. Cara, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresenta com nova roupagem. Está aí. E realmente descortinou novamente, né, um debate entre unicismo e trinitarismo, né, a doutrina da bíblica da Trindade, ou a teologia trinitariana, né, ou então da triunidade, mas biblicamente falando, está na Bíblia, tá? Está na Bíblia, e é uma defesa que nós vamos trabalhar, defender apologeticamente, relacionado o que a Bíblia coloca, o que a Bíblia expõe, né? Você viu aquele debate, né, entre Juliano Fraga contra Carlos Moisés, da Igreja Voz da Verdade. O cara realmente não tinha argumento para defender o unicismo. E, de fato, não tem, né? Sendo sincero, pessoal, nós temos muito mais material bíblico para se construir, se formular, se trabalhar a doutrina bíblica da Trindade do que defender o unicismo. Eu não sei que passe, porque o debate tem que ser no debate o quê? No campo das ideias teológicas, não no campo do sentimento. Porque uma das pessoas aí estão em grupos, né? Tem grupo aí que é só para debater o quê? Sentimento, o cara vai te atacar, o cara vai tentar vir com contrapontos, né? Que não tem Bíblia, não tem base, né? Não tem exegese, extrair do texto, qual a intenção do autor, uma verdadeira hermenêutica, né, que respeita as escrituras, né? Então, realmente, eles partem mais para o campo só das ideias, voltada para o sentimento, tá? Mas é uma coisa tão certa. Eu coloco para vocês também no debate, né? Eu coloquei até assim uma frase assim, ó. Um assembleiano que canta hinos da banda Voz da Verdade contraria as doutrinas de sua fé e identidade assembleiana, pois esses hinos falam de um outro Jesus, e tem origem, ó, e se originam do unicismo, né, que nega a doutrina bíblica da Trindade. É importante que ele, esse assembleiano, reflita sobre a coerência entre a sua adoração, a declaração de fé da sua igreja e os fundamentos de sua crença que ele tem com relação à doutrina bíblica da Trindade, tá? E nós temos aqui, ó, a declaração de fé das Assembleias de Deus. A Assembleia de Deus é trinitariana, desde 1911 até o nosso tempo, né? Nós estamos vivendo no século XX, o terceiro milênio. Está aqui a declaração de fé. Para você que não tem, compre a sua declaração, né? E viva realmente os fundamentos de uma interpretação autorizada que nós temos das Assembleias de Deus. Ok? Sem mais delongas, pessoal, vamos trabalhar uma lição tão preciosa, né? Que retrata Jesus viveu experiência humana, tá? Só para ter uma resposta apologética, né? Uma resposta apologética para grupos, né, que fala que Jesus foi nos Estados Unidos, foi na Índia, aprendeu com os grandes mestres no Tibete. Né? Cara, nós não temos nem prova arqueológica, histórica, e nem tão pouco bíblica, que é o fundamento da nossa fé. Né? A Bíblia Sagrada é a base, né? A nossa única regra de fé e de prática, tá ok? É como os reformadores de sola escritura, somente a escritura. Mas, de fato, isso não quer dizer que a gente não vai examinar algum contexto científico, arqueológico, histórico, tá? Mas nós não necessitamos para fundamentar nossa fé como salvação. Até porque a questão relacionada à salvação não é meritória, não é pelos nossos méritos. Salvação é graça, é presente de Deus, né? A salvação é pela graça mediante a fé. Então, Jesus viveu a experiência humana. Na lição passada, nós trabalhamos, né, a questão de que foi pensada a questão do grande concílio, né, que teve em Calcedônia, em 451. As decisões conciliares, elas são muito importantes para a nossa fé, principalmente na formulação doutrinária, né, dentro dos 5 primeiros séculos da era cristã, que teve as formações junto com os pais da igreja. Quem eram os pais da igreja? Teólogos, pastores, que trabalharam nesses concílios para construir essas doutrinas que nós temos hoje pronta e acabada no século XX, o terceiro milênio, tá? Tivemos o Concílio de Nicéia, que trabalhou a questão da divindade do Filho, né, contra o arianismo, que era tipo um testemunho de Jeová embrionário daquela época, que quase, né, de Jerônimo, né, São Jerônimo, do século V, que falou o seguinte, ó, o mundo dormiu ortodoxo,
né, que tinha uma cristologia ortodoxa, e amanheceu com a cristologia ariana, né, que dizia que Jesus era um Deus menor, um Deus pequeno, um Deus inferior ao Pai, a Jeová, que essa palavra Jeová nem tem, que apareceu na Idade Média e que chegou até nós pelos reformadores, a palavra Jeová. Biblicamente nem existe isso na Bíblia, tá? É uma corruptela de palavras aí que a gente vai discutir de outro canal, de outra maneira que a gente vai trabalhar. O nosso próprio canal Teologia Aprenda Mais, beleza? Mas, de fato, a decisão lá foi Jesus é Deus. Teve 318 bispos, né? Porque as decisões lá que decidiam era bispo. Ário estava lá no banco, né? Então, teve o porta-voz dele, Eusébio de Nicomédia, Eusébio de Cesaré, não. Eusébio de Cesaré foi o biógrafo de Constantino, foi aquele que escreveu a História Eclesiástica, né? Que é um livro muito bom para quem estuda história do cristianismo, estuda teologia, tem base cristã. O livro tem uma formação muito boa para nós, apesar que tem alguns pontos que a gente não concorda. Mas isso faz parte, né, do mundo da literatura, do mundo da história e da teologia. Só que Eusébio de Cesareia é um, e Eusébio de Nicomédia, era bispo de Nicomédia, que era a favor de Ário, né? Tentou defender ele lá no concílio, mas 315 votaram contra, né, o arianismo. Alguns colocam 315, 316, né? Mas votaram contra o arianismo e Ário, junto com os outros, foi exilado, apesar que foi uma luta muito grande contra o arianismo. Até hoje as testemunhas de Jeová estão aí, esse arianismo aí, né? Negando Jesus, dizendo que ele é um Deus menor e etc. Depois teve outra confusão para se pensar. Jesus tem duas naturezas ou uma natureza? Isso foi retratado no Concílio de Calcedônia, em 451. E no Concílio de Calcedônia se tratou das duas naturezas. Cristo tem duas naturezas, é a chamada, ó, o grego aí, ó, união hipostática. Esse termo técnico, sabe? É um termo técnico teológico. União hipostática. Alguém vai te perguntar, tem isso na Bíblia? O que significa união hipostática? A união das duas naturezas em Cristo. Cristo tem duas naturezas em uma só pessoa. Não tem na Bíblia isso. Essa palavra união hipostática, nem que Cristo tem duas naturezas, mas o conteúdo sólido, bíblico, versículos, capítulos, tem para fundamentar essa doutrina que recebe esse nome, ó, a união das duas naturezas, que foi trabalhado em Calcedônia, em 451. A pessoa também vai perguntar, mas a palavra trindade não está na Bíblia, mas o conteúdo está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Agora eu pergunto para você também, a palavra trindade não está, mas eu pergunto para você, a palavra Bíblia está? Onde é que você encontra no grego? Biblion, que significa livro, né? Bíblia significa coleção de pequenos livros. É uma biblioteca, né? Como dizia Jerônimo, João Crisóstomo, no século V. Mas a palavra Bíblia só aparece no século V e não está nas escrituras, nas páginas seletivas da Bíblia. Isso é para você pensar também. Onipotência está na Bíblia? São termos técnicos, inventado, trabalhado para se construir uma formulação teológica e doutrinária. Pensa, primeiramente, vamos estudar, antes de lançar argumento no ar, no vento, né, sem ter uma exegese, uma interpretação correta do texto. Tá? Jesus viveu a experiência humana, né? Então, esse Jesus aqui é aquele que Orígenes, apesar que a gente não concorda muito com Orígenes, mas vamos pegar uma palavrinha que a gente até concorda com ele. Jesus é Deus, homem, homem, Deus. Essa palavra foi de Orígenes, tá? Ele é Deus, homem, homem, Deus. Aqui, por século XX, né, teve um teólogo norte-americano que falou assim, Jesus, quando veio do céu, não deixou de ser Deus. E quando voltou da terra para o céu, não deixou de ser homem. Então, isso trata da união das duas naturezas, humana e divina, divina e humana. Mas, nesse contexto aqui, vamos trabalhar a experiência humana. Olha só o que o texto de Mateus 4, 23 coloca. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo, tá? Então, esse contexto aqui das curas, dos milagres, de todo esse processo que aconteceu no ministério público de Jesus, tinha um objetivo. As curas divinas, os acontecimentos que ocorreram nesse contexto aqui, tudo era para promoção, para promover a chegada do reino, né? A palavra reino no grego é basileia tuteu, né? Reino de Deus. Então, você vê que a primeira mensagem da pregação do reino, o temática lá que aparece no capítulo 4, qual foi o primeiro tema que Jesus pregou? Arrependimento. Para se entrar no reino de Deus, tem que se arrepender. Então, esses milagres eram o quê? Era a credencial do Hamashia,
do Messias, do Cristo, do ungido de Deus, tá? O texto está muito claro. Mas a promoção, então a gente vê, milagre que acontece hoje, tem por objetivo o quê? Glorificar Deus. Então os milagres e cura divina só acontece se tiver um objetivo. E tem que estar centralizado na vontade soberana de Deus, como Jesus ensinou na oração modelo, na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é soberana. Se ele quiser curar, se ele quiser fazer milagre, ele faz. Mas tudo que Jesus fez teve um objetivo: exaltar o reino de Deus, propagar o reino de Deus, né, que ia sendo chegado. Mas ele falou, para se entrar no reino, tem que nascer de novo, tem que se arrepender. Essa foi a mensagem de João Batista, o precursor de Jesus, né? E também a mensagem do próprio Jesus, que pregou acerca de arrependimento. Então, o Senhor Jesus Cristo teve vida social, legal. Amigos, olha, ele tinha amigos. Parentes, né? Interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde fora criado. Isso é muito importante. Então, ele tinha amigos, tinha parentes, né? Ele tinha vamos dizer, um vínculo social, de relações sociais, de amizade. Isso é muito importante. É um exemplo. A gente não vê aquele Jesus só de cabeça baixa, séria, etc. Tal. Isso é um modelo para a gente refletir também o nosso contexto social também, e aqueles também que, para refletir também o conceito social, que hoje a questão se valoriza só a questão do ter e não do ser, né? Então, as amizades aqui é a questão do ser, independente de posição social e etc. A leitura bíblica em classe está em João 1, 43 a 51, Mateus 26, 37, 38 a 42, né? O texto não vou ler aqui. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e chamou a Filipe e disse, segue-me, né? Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. André e Pedro são irmãos, né? Você vê que André ganhou o irmão, né? Estava lá perto de Jesus e falou, eu vou chamar Pedro aqui. Então, Pedro veio a fé cristã, veio a Cristo através de André, tá? Filipe chamou Natanael e disse, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei. Os caras lê, né? De quem escreveu os profetas? Jesus de Nazaré, filho de José. Aquela pergunta lá que fala, né, vê alguma coisa boa de Nazaré, etc., né, na questão da reputação, e aquela questão também que havia uma divisão social entre aqueles que moravam em Jerusalém, falava um aramaico mais elitizado, e os lá da Galileia, do litoral, né, falava já um aramaico já mais puxado, mais nordestino daquela área, né? Então é por isso assim que havia essas divisões de classe, mas Jesus não. Ele veio arrebanhar publicanos, prostitutas, e você vê que naquela época era comum um rabino chegar no meio do povo e escolher só os melhores para ser seus pupilos, seus discípulos. Jesus, como o rabino, né, por excelência, o mestre dos mestres, chegou e chamou 12, mas dos piores diante da sociedade. Era pescadores, tinha a questão de Simão Zelote, né, que era de uma facção e etc. Tal, mas Jesus assim o transformou, ensinou durante 3 anos. Foi o melhor curso de teologia que eles tiveram. Eles estiveram com Jesus durante 3 anos, fizeram bacharel em teologia e etc. Se formaram no dia de Pentecostes, que foi o dia, né, que o Paraninfa, que Pedro fez um discurso lá que se converteu quase 3.000 almas. O único que se perdeu foi o filho da perdição, Judas, né? Que não era o único que não era galileu, né? Era da parte sul, Judas. E assim a gente discute, tá? Então tem a questão lá de Filipe ser chamado Natanael, que Natanael lá estava, né? A questão de Natanael, respondeu Jesus, Rabi e tal. Jesus respondeu e disse, por que te vi debaixo da figueira, né? Coisas maiores do que essa verás, né? A questão de Natanael que estava debaixo da figueira, né? Um verdadeiro israelita que não tem nenhum tolo, né? Então, na hora que Filipe foi chamar Natanael, então Jesus viu debaixo da figueira. A questão de Jesus ter visto Natanael debaixo da figueira, a gente vê um dos atributos de Deus se manifestando aqui, a questão da onisciência. Não tem nada a questão de uma tradição que muito se prega aí na internet, que existe. Não, eu vejo mais a questão desse texto, que Jesus vendo ele pela onisciência, o uso de um atributo aqui, a questão de um atributo incomunicável de Deus, tá? Então, introdução. O Senhor Jesus não viveu como anacoreta, né? Ou seja, como monge, o eremita em retiro solitário, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo, tá? Então, ele não viveu como monge, não viveu como eremita, né? Ele tem uma vida totalmente, né, voltada diante da sociedade, e uma sociedade que estava lá, que era dominada pelo Império Romano, né? Roma que dominava
o mundo antigo, né, era a senhora do mundo antigo, e Roma dominava a Palestina. A Palestina era vassala de Roma, né, o procurador Pôncio Pilato, mas mesmo assim Jesus tinha o seu círculo de amizade, né, e etc. Né, importante isso. A experiência-chave aqui, né, a palavra-chave é experiência, né, que Jesus teve, deve ter uma boa chave hermenêutica, você já sabe disso, exegética, né, para analisar o texto. Então, aqui coloca aqui o tópico 1, a experiência humana no ministério de Jesus, tá? Subtópico, né? Os debates com as autoridades religiosas. Isso aqui foi bastante influente. Você vê que tem o judaísmo, né? Composto de vários grupos, subgrupos, que a gente vai falar aqui. Quem são eles? Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, sem sombra de dúvida, né? Saduceus, os herodianos, que é um partido político. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos, né? Então, Jesus esteve a par, esteve coeso, né, diante da vida social, antropológica, política do seu tempo, né? Então, vamos ver aqui alguns grupos, né, que era caracterizado como grupos dentro do judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo é a religião de Israel, que foi transmitida por Deus a Moisés no Monte Sinai, e a Bíblia Sagrada é chamada Tanakh, né, que seria o nosso Antigo Testamento, Tanakh, né, que a Torá, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, né, que são os escritos, que eles repartem 3 partes lá, que dá 22 livros a 24 livros a base, né, para se pegar a Torá, tá? A Torá não, a Tanakh, que é a Bíblia hebraica. Nossa, vamos colocar aqui, temos 5 partes no Antigo Testamento, né, Pentateuco, livros históricos, poéticos, proféticos, né? Então, nós temos as divisões aqui, que é o Antigo Testamento nosso, que já vem a palavra Antigo Testamento a partir de Tertuliano, de Origem, e também dentro da Bíblia da Vulgata, da tradução do hebraico grego para o latim de Jerônimo, que é a chamada Vulgata Latina, que vem a palavra testamento, né? E seria a questão de aliança, né? E antiga aliança entre Deus e Israel no Monte Sinai. Aí dentro do judaísmo aparece, né, os fariseus aqui, né? Os fariseus já é um grupo, né, vamos dizer, um grupo sectário dentro do judaísmo, que não tinha, que defendia as ideias, né? Então no hebraico aparece aqui separados. A palavra fariseu significa separado. O motivo dele é desacordo com os saduceus, ele tinha também disputa com os saduceus, defendia a tradição acima das escrituras, né, a questão da chamada tradição dos anciões, né, que a gente fala que a tradição dos anciões seria o Talmud, né, o Talmud, nós temos o Talmud babilônico, né, que foi escrito praticamente com grandes mestres, intérpretes, né, que é um livro mais de interpretação, um livro hoje juridicamente muito importante para Israel, né? O Talmud babilônico, o Talmud de Jerusalém. Então, os judeus, né? Os fariseus não foram extintos na destruição do templo no ano 70, pelo general Tito. Os saduceus foram embora, os essênios, né? E também os herodianos. Mas os fariseus hoje são os chamados rabinatos, os rabinos hoje de Israel moderno, etc. Né? Então, nessa questão aqui, eles permanecem, eles colocam a tradição, eles interpretam hoje, vamos dizer, o Antigo Testamento, que é o nosso Antigo Testamento, à luz do Talmud, tá? Nós, como cristãos, nós lemos o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, à luz das interpretações de Cristo e dos apóstolos. Nós não interpretamos o Antigo Testamento à luz do Talmud, até porque nós não somos judeus, tá? Nós estamos debaixo da nova aliança, a nova aliança que Jesus fez no Calvário entre a igreja e o seu povo, e etc., né? Que é a nova aliança, tá? Então, aqui a tradição acima das escrituras. Outra questão, a separação Estado e religião, né, que é a disputa deles. Era um grupo que, Jerusalém, vamos dizer, tinha mais de 450 e poucas sinagogas. Para se formar uma sinagoga na época, precisava de 10 pais de família, tá? Então, de lá se formava essa sinagoga, essa congregação, para que no sábado, né, ler a Torá, que é o nosso Pentateuco, ok? Que são os 5 primeiros livros de Moisés. Então, os saduceus, não saduceus, não, desculpa, a questão dos fariseus, eles eram membros do Sinédrio, né, e criticados por Jesus. Então, o Sinédrio, hoje é o Supremo Tribunal Federal, né, do Israel moderno. Então, o Sinédrio, naquela época, não tinha o poder da pena capital, a pena de morte. A pena de morte era decretada somente pelo Estado, o Estado que decidia, né, quem vivia, quem morria. Mas o Sinédrio era um juízo local que tinha que julgar as pequenas causas do dia, julgar questões religiosas e etc. Tá? Então, o Sinédrio era composto de
71 membros, cujo presidente do Sinédrio, desses 71 membros, era o sumo sacerdote, tá? E naquela época era Caifás, né? Então, o Sinédrio, né? Então, o Sinédrio era composto de 71 membros, e esses membros eram fariseus, saduceus em sua maioria, e de lá eles estavam para discutir, né, a questão de base religiosa, etc., tá? Então, aqui nós temos aqui os fariseus, eles defendem todo o Antigo Testamento, eles têm toda a Tanakh, eles defendem todo o Antigo Testamento como Bíblia, como a palavra de Deus e etc. Também os fariseus também, né, que quando começaram separados, esse nome separado porque eles lutaram no século II a.C. contra Antíoco Epifânio, né, junto com os macabeus, eles procuraram o zelo diante da lei, das tradições, diante do mundanismo grego que invadia a Palestina na época do século II a.C. Mas depois eles foram se tornando, né, defendendo ao pé da letra, um moralismo, sem vivência. O fariseu naquela época jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo, batia no peito, né, se dizia que era o maior. E também, quando ele estava jejuando, ele se vestia de pano de saco, né, saía todo iracundo, baixinho lá, curvado, né, dizendo que estava se humilhando, né. Então, essa é a questão que Jesus critica eles, né, e fazer o discurso intelectualizado no meio do povo, para chamar atenção, as grandes orações fervorosas chamando atenção. Então, Jesus criticou eles, né, devido à questão da sua arrogância, devido à questão da sua postura irreverente, no sentido de não ser realmente aquilo que a Bíblia e a própria lei manda que devemos ser, né? Então, o que Jesus falou, se a nossa lei não ser maior, não ser superior a escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino do céu. Então, Jesus até exaltou a questão da lei, da Bíblia Sagrada, com relação a quando Nicodemos, um fariseu, um príncipe, né, procurou ele durante a noite. Então, Jesus foi diretamente logo a ele, né, e falou o seguinte, é necessário tu nascer de novo para ver o reino. É necessário tu nascer de novo para entrar no reino, né? Então, Jesus foi direto junto com relação a esse fariseu, tá? Então, os fariseus realmente eles acreditavam no mundo sobrenatural, espírito, ressurreição, alma, e teve um membro, né, que era Paulo. Paulo era fariseu, o que ele diz aqui, né? Antes da sua conversão era fariseu, seita severa do judaísmo. Tá? Judaísmo hoje é a religião dos judeus, tá? Contando as 10 maiores religiões, o cristianismo é uma religião, o islamismo é religião, o hinduísmo é religião, o budismo é religião, o shintoísmo é religião, o quintoísmo é religião, e assim vai, o judaísmo é religião, tá? E dentro dessa religião, nesse religar, esse grupo, existiam os fariseus, saduceus, essênios, etc., tá? Pensadores voltados a esse pensamento dentro da religião do judaísmo. Lá em Atos fala que os nazarenos poderiam ser uma seita do judaísmo. Cristianismo e judaísmo não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. Roma pensava que era a mesma coisa, mas depois perceberam que o judaísmo era uma coisa, tinha suas crenças e práticas, seu livro sagrado, e o cristianismo já era outra coisa totalmente diferente, com suas crenças e práticas, e Cristo como nosso Hamashia, como nosso Salvador, e como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Vamos para frente. Saduceus aqui, né? Só também uma parte histórica, na época de Jesus tinha mais de 6.000 fariseus, né? Era muito fariseu. Saduceus, né? Nome, Zadok, família de sumo sacerdote de Salomão, né? É da onde que é raiz, né? Esses troncos genéticos, né? Que aparece aqui de Zadok, a palavra saduceu, né? Uma facção dentro do judaísmo, o judaísmo é a religião dos judeus, tá? Atos 5:17, aceitava apenas o Pentateuco com reserva, tá? Então, vou colocar só uma parte que não acreditava em anjos, espírito e ressurreição, rejeitava outros livros do Antigo Testamento, influência muito sacerdote no Sinédrio, tá? Inimigo de Jesus, aliado aos fariseus para matá-lo. Então, a única vez que os saduceus aliaram aos fariseus foi realmente para planejar para matar Jesus. Então, quero falar que os saduceus, eles eram anti-sobrenatural, o mundo sobrenatural, né? De anjos, espírito e ressurreição. Eles não acreditavam, eles eram materialistas. Por quê? Os saduceus eram materialistas? Porque eles realmente foram influenciados pela filosofia do epicurismo, né? De Epicuro, que era materialista, né? Que para o materialismo a realidade final é a matéria. Então, para o materialismo não há lugar para o sobrenatural, tá? Então, é por isso que eles não acreditavam nesse mundo espiritual, anjo, espírito e ressurreição. Então, praticamente ateus, né?
Ateus, porque eu falo, não, os caras são céticos, mas de fato são ateus teóricos. E outra questão também é o seguinte, diante de toda a Tanakh, de todo o Antigo Testamento, ele só tinha a Torá, que é o nosso Pentateuco. Né? Então, para eles, o livro sagrado dos 39, então, dos 22, né, era somente os 5 livros de Moisés, a Torá, que significa leis, que significa instrução. E os demais livros da Bíblia, né, os profetas, os neviinhos, os ketuvins, os escritos, e todo o restante da Bíblia, vamos dizer, dos 39, subtraindo aí somente 5, para eles valia, né? E os demais tudo era jogado. Por isso eles sumiram, né? Na destruição de Jerusalém não apareceu. Então Deus só preservou aí os fariseus, que hoje é os rabinatos, tá? Então, diante do Sinédrio, era um partido político muito só, eram os elitizados, né? Era só sacerdote, né? Era só pessoas da alta e da elite, ok? Saduceus. Então, a única vez que eles combinaram, junto com os fariseus, foi para matar Jesus. Outro partido aqui nós temos aqui, mas é político, tá? Os outros são religiosos, mas discutia, tentava realmente os fariseus separar Estado e religião, mas os saduceus era mais envolvido com o mundo romano devido à questão política, né? Isso tem que pensar, religião é uma coisa, política é outra coisa. Deus criou a igreja, né? Realmente com atribuições a ela, e também Deus criou o Estado com atribuições conforme aparece em Romanos capítulo 13, tá? Então, o Estado é servo de Deus quando ele faz aquilo que Deus determinou biblicamente, conforme está em Romanos capítulo 13. Vamos ver, os herodianos. Dinastia de Herodes, né? Marqueteiros, né? Herodes o Grande, o Magno, né? Realmente, Deus era sempre aquele que levava presente, aquele que buscava realmente com seus caprichos, né? Para ter o poder. E assim aconteceu também com todo o grupo, né? Os filhos deles, Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Arquelau, e assim acontece, tá? A dinastia de Herodes, né, partir do tronco genético, que é o Herodes Magno, aquele que mandou matar os meninos abaixo de 2 anos, que está lá em Mateus capítulo 2, ok? Impediu o governo hereditário, impediu o governo direto de Roma, mas de qualquer maneira ele estava lá com aquelas bajulações. Interesses nacionalistas a favor dos impostos, discurso de Jesus incomodava, né, os herodianos. Conselho, com o fariseu para matar Jesus. Então, eles ajuntaram esses grupos aí, né? Eles tentaram, arquitetaram, planejaram, né? Com um projeto aí diabólico para matar Jesus, né? Devido à questão, você pode ver que Jesus tinha o discurso dele, né? Tinha amigos, mas também provocava esse grupo que eles estavam mexendo com as influências dele, né? A questão do ganha-pão, dinheiro, sei lá. E de lá Jesus veio com a mensagem realmente do reino do céu, que o cara tem que mudar, deixar aquela velha vida e tomar uma nova vida em Cristo, tá? Então, com os fariseus na questão do tributo, tem uma questão com relação a Jesus, dai a César o que é de César. Jesus sempre foi ético, relacionado às práticas, né, de impostos, exerceu o que é necessário, né, que tributo, que Paulo fala, quem honra, honra. A vida social e religiosa do judeu, a vida social e religiosa de Jesus. Amizade de Jesus e interação. Jesus escolheu discípulos em ambiente de amigos, tá? No meio dos pescadores, chamou aquele povão, né? E principalmente aqueles que eram mal vistos pela sociedade, pela elite de Israel, pelos fariseus, pelos saduceus herodianos. Então, amigos, vizinhos, parentes, né, como Zacarias e Isabel, né, que era parente de Maria, de José, João, Tiago, filho de Zebedeu, primo de Jesus, né? O desenvolvimento de Jesus, crescimento físico e mental, está em Lucas 2:40, Jesus teve lá, que a gente fala os 12 anos, mas o bar mitzvah é só com os 13 anos, quando a criança, quando completa essa idade. Tem a questão da maioridade civil, né, dos 30 e poucos anos, e tem a maioridade religiosa, quando o judeu lá, macho, né, masculino, completa 13 anos, ele faz a primeira vez a leitura na sinagoga da Torá, do Pentateuco, 5 livros de Moisés, no meio da sinagoga, tá? E de lá ele tem a maioridade. Mas Jesus, com os 12 anos, vai discutir, vamos colocar aqui um bar mitzvah também, no meio dos doutores, debater, explicar a Bíblia Sagrada. E depois daquele debate com os 12 anos, quando José e Maria procurava ele entre os amigos, as caravanas, quando ia para as peregrinações da Páscoa, Pentecostes, Tabernáculo, que são chamadas festas anuais, e naquela data da Páscoa, Jesus ali se perde no meio do poço. Perdeu, não. Jesus foi até o templo discutir com os doutores. Então, Maria procurou ele, quando voltou, depois de tantos dias, né? Então, aquela questão encontrou ele lá no meio dos doutores debatendo, né? Então, depois daquele momento lá, me convém, né, fazer a vontade do meu pai, a obra do meu pai, etc. Então, Maria guardava tudo no coração, pegou Jesus e voltaram para Nazaré. Então, o menino o quê?
o desenvolvimento. O menino crescia, né? Crescia espiritualmente, crescia socialmente, cresceu em Nazaré. Então, quer dizer, ele não foi para nenhum outro local naquele exato momento lá dos 12 até os 30 anos, que nós chamamos anos obscuros, né, que há sempre essa lacuna, que aparecem os evangelhos gnósticos, os evangelhos apócrifos, o evangelho da infância de Jesus, o evangelho que Jesus era um menino traquino, apareceu lá, determinado alguém, ele mata um passarinho, depois ressuscita um passarinho, mata um jovem lá porque tentou empurrar ele, toda aquela, né, realmente uma coisa mítica, né, uma coisa bem folclórica, né, que não tem base para isso, tá? Então, entre os 12 até os 30 anos, que são 18 anos, ele ficou em Nazaré, cresceu, foi ensinado pelo pai, aprendeu a carpintaria, e etc. Não que seja carpintaria voltada para madeira, que essa é a cabeça nossa ocidental, mas voltar para o fundo histórico da época lá, a carpintaria era mexer com pedras, né, que era muito voltado dentro de Nazaré, dentro daquela região lá, tá certo? Então, ele teve essa vida de crescimento em Nazaré, cresceu espiritualmente, cresceu socialmente, cresceu economicamente, aprendeu a profissão. Quando foi nos 30 anos, ele volta para o batismo de João, tá? No Rio Jordão. Então, é isso aqui. Então, a interação social com publicanos, pecadores, fariseus, a mulher pecadora, a mulher samaritana, Jesus conversava com todos. Então, era uma pessoa de diálogo, era uma pessoa carismática, né? Era uma pessoa que ele era humano, era uma pessoa, e não era como a questão lá do docetismo, né, que a gente falou em lições passadas, na defesa do gnosticismo, dizendo que Jesus era somente um fantasma, que caminhasse no mar, ninguém não via a pegada dele, o rastro, etc. Jesus era um ser humano de carne e osso, tá? Como eu e você, ele tinha espírito, alma e corpo. Então, as características aqui do próprio ser humano, aqui, o nascimento humano, nascimento de uma mulher, né? A ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo foi o quê? Gerar. Jesus foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria. Então, ele tinha natureza divina, né? Porque assim era, né? Gerado pelo Espírito Santo, ele já era divino, natureza divina, e também recebeu de Maria a natureza humana. Então, ele só herda de Maria a natureza humana, e não a natureza pecadora, a natureza caída, né? Adão, antes de pecar, ele tinha a natureza humana. Então, Jesus herda de Adão e Eva, vamos dizer, como tronco genético, nesse monogenismo, tronco genético, que toda a raça humana vem desse único tronco genético, que é Adão e Eva. Então, Jesus herda de Adão e Eva o que? A natureza humana. Aí, depois do pecado, Adão e Eva tiveram o que? A natureza pecadora. Jesus não era a natureza pecadora, a natureza adâmica nesse sentido. A mesma coisa, ele herda de Maria a natureza humana e não a culpa, como diz o Tomo de Leão no século V, a Flaviano, quando ele escreve no Concílio de Calcedônia, que Cristo herda de Adão. Isso foi a questão do primeiro Papa, né? O Leão Magno, que escreveu para uma carta para Calcedônia, para Flaviano, que era o patriarca de Constantinopla, fala que Jesus herda de Maria somente a natureza humana e não a culpa dela, que é o pecado original. Tá? É um ledo engano teórico e bíblico dizer que Maria não tinha um pecado original. Tinha. O único que não tinha o pecado original era somente Jesus, que era Deus e humano. Era verdadeiro humano, 100% não. Tá? Ele não era 100% Deus, 100% humano, 200% não. Ele era totalmente Deus e totalmente humano. Tá? Então, ele é verdadeiramente Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente humano. Ser humano, homem. Então, nascer de mulher, né, essa questão aqui, pelo poder do Espírito Santo, emoções humanas, né, sofreu, chorou, sentiu angústia, está relacionada à personalidade, né, à alma, intelecto, sentimento e vontade. Isso faz parte da natureza humana, da nossa psique, né. Necessidade física, ele sentiu sono, dormia, fome, sede, cansaço, entende? O suor dele não era como um cheiro suave, perfumado, só porque ele é de não. O suor dele, ele tinha um suor. Suor não é cheiroso, entende? Então, ele não tinha um suorzinho cheiroso, a pele toda enrosada, etc. Não, ele era um ser humano, sofrido como eu e você. Ele sabe o que são as necessidades físicas, a necessidade de fome, de cansaço, as necessidades biológicas, emocionais, porque ele se tornou um ser humano como eu e você, tá? Morte e ressurreição. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Então, ele veio para morrer, morte vicária, tá? A dependência da oração, ele teve que orar, ele dependeu do Espírito Santo para exercer seu ministério. Então,
é o que está em Atos 10:38. Ele exerceu seu ministério pelo poder, pela direção do Espírito Santo. É assim que a igreja tem que fazer a obra, pela dependência e o poder do Espírito Santo, de orar, de jejuar, ler a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento. É assim que Jesus fez. Jesus dependia de oração, do Espírito Santo. Fraqueza humana, não moral, né? O espiritual participou da fraqueza física, emocional, mas não moral e espiritual, tá? Então, ele não era portador da natureza pecaminosa, ele herdou de Maria somente a natureza humana, né? Entendendo essas questões, todas as necessidades físicas que ele tinha, mas relacionada à moral e espiritual, não. Jesus era realmente vivencial em toda a sua vida, em todo o contexto social que ele vivia, né? Então, essa parte heresias que nega a humanidade de Jesus, nós temos aqui o apolinarismo, tá? Que vem do nome de Apolinário, bispo de Laodiceia, que foi no ano 310 a 392, no século IV, tá? Doutrina nega que Jesus encarnado teve espírito humano, tá? Elementos humanos aqui, segundo Apolinário. Ele falava da soma, né? Que é a palavra grega aqui para carne ou corpo, né? Ou então sarx, que é a palavra para carne no grego, e soma, que é a palavra para corpo no grego, tá? Mas aquilo colocou de forma geral. A psique, né, ele colocava como a questão da alma animal, desejo, paixões e apetite, mas ele esqueceu de colocar a palavra aqui, como dizia Aristóteles, né? Nós temos uma alma animal, né? Nós temos uma alma que a questão da alma racional, mas tudo engloba um só sentido de alma, no sentido metafísico, que a alma sobrevive após a morte do corpo, tá? Então, a pneuma, que é a questão do espírito, né? Aí já coloca já diferente, a alma racional. Jesus possuía uma soma humana, né, e a psique humana, mas não uma pneuma, tá? O verbo ocupou o lugar da alma na encarnação. Então, para Apolinário, nós cremos assim, nós somos tricotômicos, na Assembleia de Deus, segundo a nossa declaração de fé. Tricotomia, espírito, alma e corpo. Jesus tinha um espírito humano, tinha um corpo humano, tinha uma alma humana. Mas para Apolinário, não. Apolinário dizia que o espírito, a alma de Jesus foi tomada pelo Logos, tá? Então, Jesus não tinha um espírito, ele tinha um espírito, vamos dizer, se de fato ele tinha um espírito, uma alma, ele tinha essa parte material, era tomada pelo Logos divino. Então, Apolinário negava essa parte aqui, que Jesus fosse totalmente humano. Jesus era totalmente humano. Ele tinha espírito, alma e corpo. Não essa maneira que Apolinário defendia aqui, que nós não concordamos biblicamente, tá? Então, ele foi condenado no concílio que teve, principalmente no concílio de Éfeso, no concílio de Calcedônia e etc., que rejeitaram. Humanidade plena de Jesus, no Novo Testamento, nós estamos aqui, já falei já, corpo físico de Cristo, está baseado nos textos bíblicos, alma e espírito, ele tinha em Mateus 26:38, Lucas 23:46, quando Jesus apareceu para Tomé, né, o espírito não tem nada disso, o espírito tem uma forma metafísica, espiritual, mas nós temos uma forma física. É por isso que eu sempre falo que o homem é biforme, ele tem uma parte biforme, que tem duas formas, uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é espírito e alma. E assim Jesus tinha, espírito, alma e corpo. Para quem é dicotômico, né, ele vai unir espírito e alma como se fosse uma só coisa, mas mesmo assim defende que Jesus era um ser humano, tá? Nós não defendemos e concordamos com a visão de Apolinário, que foi condenada pelas decisões conciliares de Calcedônia. Então, nós temos a igualdade aqui de Jesus. A igualdade de Jesus é igual à nossa, né, humanamente falando. A diferença é ele não tem um pecado original. Declarações de heresias. O concílio de Calcedônia declara que realmente o apolinarismo realmente estava errado, junto com o monofisismo, dizendo que Jesus tem uma só natureza. Jesus tem duas naturezas, tá? Uma divina e outra humana. Ele é Deus, homem, homem e Deus. Monotelismo, isso é muito importante aqui, né? A doutrina patriarca Sérgio de Constantinopla, monos, único, né? Telema significa vontade e desejo. Dizer que Jesus só tinha uma vontade. Biblicamente, não. Se ele tem duas naturezas, ele tem duas vontades, né? Então, a teologia monofisita, né? Tentativa de conciliar com o credo de Calcedônio. Então, os monofisitas diziam que Jesus só tinha uma natureza e uma vontade. Mas isso foi condenado no concílio de Calcedônia, dizendo que Jesus tinha duas naturezas, né, e uma pessoa. Se ele tem duas naturezas, ele tem duas vontades, que teve outro concílio para dizer que Jesus tinha duas vontades. Então, tem até um molde chamado São Máximo ou Confessor. Confessor porque ele dizia que Jesus tinha duas naturezas e duas vontades. E por isso o patriarca lá mandou cortar a língua de São Máximo,
para que ele não falasse mais. E cortou a mão dele, né, direita, para que ele não pudesse escrever que Jesus tinha duas naturezas e duas vontades. Olha só, para defender uma doutrina que é cardeal, central à fé cristã. Então, nós olhamos aqui a questão, é uma heresia, né, que foi realmente aqui na tentativa aqui para no Concílio de 681, inclusive eu tenho no canal Teologia Aprenda Mais, vai lá na playlist e procura a questão sobre os 7 concílios que aconteciam na parte do Império Romano oriental de fala grega, né? Então a igreja lá, as igrejas do Oriente é chamada a Igreja dos 7 Concílios, tá? Então nós temos aqui esse concílio que vai condenar a questão do monotelismo, dizer que Jesus só tem uma só natureza. Ele tem, de fato, duas naturezas e duas vontades, tá? Então, a vontade de Cristo aqui, ações humanas, andar, comer, beber, interagir, natureza humana, sob a direção divina, perdoar pecados, ele é Deus, claro. A refutação aqui, né, o Sofrônio, né, Sofrônio, patriarca de Jerusalém no ano 633, dizia o quê? Jesus tinha duas vontades de Jesus, humana, submissa à vontade divina, né? Natureza divina, natureza humana, né? As duas não se misturavam, mas estava ali coesa, né? Então, foi condenado. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Vamos resumir. Países visitados por Jesus, né? Então, aqui, onde que Jesus foi? Jesus foi até o Egito quando seus pais, na aparição, na revelação que Deus apareceu a José e Maria, por causa da perseguição de Herodes, que aparece no capítulo 2 de Mateus, né? Mateus 2, capítulo 2, versículo 14 e 15. Então, a única vez que Jesus foi até o Egito quando era criança, quando teve aquela matança, né? Que Herodes Magno mandou matar as crianças a partir de 2 anos. Então, José e Maria levaram Jesus até o Egito. Depois que Herodes morreu, eles voltaram do Egito. Foi a única vez, tá? Então, tem a questão de um filósofo do século III, que Orígenes escreve contra Celso, diz que Jesus foi até o Egito aprender magia, aprender bruxaria. Isso é um pecado, é uma blasfêmia. Não tem nem base histórica, arqueológica e bíblica para dizer isso. A única vez que Jesus foi no Egito foi nessa infância. Aí daí que aparece aqueles evangelhos da infância de Jesus, gnóstico, para tentar preencher essa lacuna dos 12 anos até os 30 anos, que são 18 anos obscuros, tá? Você vai ver muitos vídeos, muita lambança e outras coisas que não tem base bíblica e arqueológica para se pensar sobre isso. Não use isso na sua pregação, não. É uma pregação mal feita, né? Mas para se pensar hoje que é uma escola bíblica dominical, é um seminário. Então, a única vez que Jesus foi no Egito foi nessa infância que foi levado por seus pais. Israel, né? Sendo as atividades de Jesus. Jesus começou seu ministério, foi batizado no Rio Jordão, né? Começou em Caná da Galileia, depois foi para Jerusalém. Então, nós sabemos que o ministério de Jesus tem 3 anos de ministério de Jesus a partir do Evangelho joanino, que fala de 3 Páscoas. Ele começa o seu ministério em uma Páscoa, ele vai até Jerusalém em uma Páscoa, que é a festa anual, e ele morre em uma Páscoa, porque é uma festa anual. E daí nós sabemos que Jesus tem 3 anos de ministério. Se você for pegar os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, fala de uma só Páscoa. Então, o ministério de Jesus só seria 1 ano. Mas nós baseamos a partir do evangelho de João, que fala que ele começa o ministério em uma Páscoa, vai até outra Páscoa, que é a segunda Páscoa, e na terceira Páscoa ele morre, né, crucificado, é o terceiro dia ressuscitado. Então, temos 3 Páscoas, baseando os 3 anos de ministério de Jesus, tá? Isso é uma base que a gente pega dentro da teologia para se pensar dentro da teologia do Novo Testamento. Então, no local onde ele viveu, ensinou e realizou milagre foi Israel. Fenícia, atual Líbano, referência, Marcos 7, Marcos capítulo 7, versículos 24 e 30. Jesus visita a região de Tiro e Sidom, né? Onde que Jesus foi? Controvérsia. Crença de que Jesus visitou a Índia, né? Vamos dizer que entre os 12 até os 30 anos, né? Que são os 18 anos obscuros, ele foi até a Índia aprender com os hindus, entendeu? Aprender os Vedas, né? Que são os livros sagrados lá do hinduísmo. Isso é um ledo engano, não teve. A única vez quem foi até a Índia pregar o evangelho, segundo a tradição, isso é o campo da tradição, dentro da história do cristianismo, foi Tomé quando foi pregar o evangelho lá, tá? E depois Panteno, que era um dos professores da igreja lá de Alexandria, né? Da escola catequética, que foi até a Índia pregar o evangelho depois de Tomé, tá? Mas Jesus não foi à Índia. Quem foi Tomé e Panteno para se pregar o evangelho. Inclusive, tem uma igreja lá, né, na Índia. Mas isso não tem base de dizer que Jesus foi lá. Então, Jesus foi nos Estados Unidos, né, para dizer também. Isso também são os mormons, né, que Jesus apareceu lá para Joseph Smith, né, na visão do anjo Moroni. Não tem base bíblica para isso.
né, dizer que Jesus foi até os Estados Unidos. Não tem. Estados Unidos, nessa época, Jesus não tinha nem sido fundado, né, descoberta que vai ser lá para 1490 e pouco, né, que no século XV, que nas viagens marítimas entre Portugal e Espanha, né, que tem aquela questão da descoberta lá de Cristóvão Colombo, dos Estados Unidos, das Américas, né, que Américo Vespucci, né, que vai colocar América, né, e depois vem esse nome Estados Unidos e etc., que é a parte norte da América, tá? Então, não tem base que Jesus lá teve lá. Então, nós rejeitamos biblicamente isso, né? Os mormons que colocam isso, mas sem fundamento bíblico, histórico, tá certo? Então, Jesus e a sua comunidade, naturalidade de Jesus, né? Jesus era visto como alguém da comunidade de Israel, isso é fato. Suas ações, ensinamento refletiam a sua cultura judaica. Versículos, referência, né? Marcos 6, 2 e 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, são os irmãos de Jesus. São irmãos. Jesus era o primogênito de José e Maria. Mas Jesus não nasceu de um contato da gameta de José e da gameta de Maria, né? Ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, tá? Ele não tinha um pecado original, Maria tinha um pecado original. Aí depois do nascimento de Jesus, que José coabitou com Maria, aí teve aqui, ó, teve a questão de Tiago, teve as irmãs, teve José, teve Judas, Simão, são os irmãos deles, que não acreditavam, achavam Jesus um louco, tá? Queria até prender Jesus, mas depois da morte, ressurreição, esses irmãos se converteram. Tiago escreve uma carta, Judas escreve uma carta, e assim acontece, tá? Mas eles eram irmãos de Jesus. Quando o grego fala que era irmão, família é família. Como fala que é irmão no grego. Agora, no aramaico, como a igreja romana defende, a igreja católica apostólica romana fala que era primo, né? Não tem nada a ver. Maria realmente teve filho, ela não permaneceu virgem, como foi a disputa lá do primeiro Concílio Vaticano I no século XIX, né? Onde que os franciscanos diziam que Maria era virgem, né? Eternamente, e os dominicanos falavam que ela não era mais virgem, tá? Aí o Papa bateu o martelo, falou que Maria era virgem eternamente e tal, que não era portadora, que não tinha o pecado original e etc. Maria era portadora do pecado original, era pecadora, e ela mesma reconhece no texto bíblico, tá? Então, ela teve filhos e filhas, ela não permaneceu virgem, como a Igreja Apostólica Romana defende, sem base bíblica. A vida de Jesus, conforme relatada nos evangelhos, não inclui visitas à Índia, né, ou outros lugares fora da comunidade, como os Estados Unidos, não tem base, né? Ele não veio no Brasil, porque o Brasil não era nem fundado ainda, passou a existir depois do século XV, né? Uma estrutura política, porque já tinha índio aqui, já dentro da terra, né? Então, conclusão. É nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento social, claro, com pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai, sem sombra de dúvida. E como homem, toda a sua plenitude viveu e andou entre nós, os seres humanos. É isso. Visite o nosso canal Teologia Aprenda Mais. Obrigado pela oportunidade de estar conversando com você sobre essa lição magnífica. Jesus viveu a experiência humana. O contexto bíblico fala que esse Jesus, o nosso Jesus, Senhor e Salvador, né, era Deus, homem, homem, Deus. Quem morreu na cruz foi Deus, homem, homem, Deus, né? Então, quem entregou o Espírito ao Pai foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Entregou a primeira pessoa, né, da Trindade, e o Espírito Santo. Eles se submeteram a todo esse processo, a toda essa história da redenção humana, a história da salvação. Jesus se submeteu ao Pai, né, no sentido. Mas lá na carta aos Hebreus fala que tinha uma coisa que Jesus não sabia, era obedecer. Por quê? Ele, como Deus, não precisava satisfação, ser submisso a ninguém, porque é Deus, né, igual ao Pai, poder, glória e majestade. A mesma coisa é o Espírito Santo. Mas agora, quando ele se fez menor do que os anjos, se fez carne, ele precisou aprender aquilo que ele não sabia, como a carta aos Hebreus diz, obedecer. E, de fato, ele obedeceu muito bem, né? Eu e o Pai somos um, mas um em essência, né? Quando ele diz o Pai é maior do que eu, né? No sentido, realmente, no plano aí, na história da redenção, também no sentido também humano da palavra, mas ele e o Pai são iguais em poder, glória e majestade, tá? Então, existe duas pessoas, como existe três pessoas. Então, na divindade aí, trinitariana, existe três pessoas. Quem é Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus subsiste em três pessoas, Pai,
Filho e Espírito Santo. É isso, é a nossa declaração de fé. Não vem dizer que nós somos politeístas, como um grupo aí bastante me atacou, dizendo que eu sou politeísta, dizendo que realmente eu não tenho base bíblica. Não, nós temos base bíblica de sobra, né? Então, a doutrina bíblica da Trindade no Antigo Testamento pode estar implícita, não muito clara, mas todo o conteúdo lá de texto, versículo, fala de plural majestático, fala de plural voltado para 3 pessoas. Então, nós temos aí toda uma base para se construir. E uma coisa também que os unicistas tiram no pé e na cabeça, sabe onde é? Quando eles pegam Deuteronômio e dizem, ó, só existe um único Deus, né? Ouve Israel, Shema, né? Ouve Israel, só existe um único Deus. Mas o único lá no hebraico, né? Na raiz hebraica, é Errad, né? Achad, a escrita, tal, mas a pronúncia é Errad, que significa unidade composta. Ah, mas como Israel vai entrar na terra prometida, onde que tinha vários deuses, panteões de deuses, Baal, Azera e Milcom, uma terra politeísta? Não. Quem mandou Moisés escrever Deuteronômio capítulo 6, versículo de número 6 e 4, ouve Israel, o nosso Deus é um único, e o único lá é uma unidade composta. Quem mandou foi Deus, e Moisés escreveu, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, nesse fato, o texto que aparece lá, o verbo não é Yahid, unidade simples, uma unidade absoluta, né? Quando fala que Abraão teve um só filho, né? Que o nome dele é Isaac, um só filho com Sara, né? Mas com Quetura ele teve vários filhos, né? Ele teve um único. Então, a palavra que Moisés colocou é o quê? Yahid, né? Unidade absoluta. E quando se fala Yahid, unidade absoluta, nunca se aplica a Deus, tá? Nunca se aplica a Deus, mas agora voltando para uma aplicação a Deus, a unidade composta aí, o verbo hebraico é Errad, né? Um cacho de uva é um Errad, né? O homem se torna uma só carne, Errad, né? E assim se torna o Errad dentro do Deus que nós servimos, que é um Errad, é uma unidade composta. Então, nós acreditamos em um só Deus, conforme Deuteronômio 6 e 4, que subsiste em 3 pessoas iguais em poder, glória e majestade. Tá certo? Então, fica essa questão aí do Errad, né? Unidade composta. A lição é muito boa, dá para se ampliar, pensar, mas o tempo é curto na escola dominical. Mas você faça o melhor, procura ser um trinitariano e bíblico, e somente as escrituras, como disse o doutor Martim Lutero, sola escritura, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Então, faça uma boa exegese, uma boa hermenêutica voltada para a lição de domingo. Tá certo? Sejam inscritos no meu canal Teologia Aprenda Mais. E nós estamos aí. Qualquer coisa, Deus é o nosso supremo juiz e advogado para todos sempre. Então, que Deus em Cristo nos abençoe. Obrigado.